Santo Tech Podcast, mais uma vez, com mais um programa, trazendo sempre conteúdo de muita qualidade, né? Trazendo sempre material que importa, é criatividade, amigo. Ó, já tô batendo nas coisas aqui, mas funciona assim mesmo. Aqui é ao vivo e a cores, quase. Mas é assim mesmo, tá certo? Santo Tech sempre trazendo trazendo inovação, trazendo cultura, empreendedorismo, tecnologia, inovação. Pra Paraíba, pra fora, meu filho. A gente tá indo cada vez mais longe, saiba disso, viu? E tem umas coisas aí, inclusive a gente lançou aí recentemente um IA de notícias daquela, meu amigo. E hoje, aproveitando o processo, hoje nós estamos com uma super convidada, tá? O nome dela, eu não vou dizer agora, calma que eu vou dizer primeiro os predicados, que tu já sabe que tem muita gente que vê uma lista de predicados aqui até a alma. Mas só o resumo. Ela é empreendedora da Experaí Criativa. Ela é CEO da empresa, tá? Ela convive há muitos anos com empreendedorismo, é mentora do Impulso Campina, é também a articuladora de comunicação do E9CG, que é o hub de inovação aqui de Campina Grande. Ela é Juliana Dutra. Muito obrigada. E aí, excelentíssima? Uma satisfação estar aqui para esse bate-papo, essa conversa, que eu sei que é sempre muito construtivo estar aqui com você, como venho acompanhando aí as entrevistas, os podcasts do pessoal que vem participando e tem sido muito bom, muito construtivo. Acredito que para a gente esse momento também vai ser, acho que a gente vai agregar um pouco a vida das pessoas falando mais sobre empreendedorismo, sobre criatividade, sobre inovação e como tudo isso pode melhorar nossas vidas. Sim, aproveitando dizendo que Juliana faz parte do cast da gente lá do santotech.com, tá? Lá do santotech.com.br, que é o nosso portal de notícias, né, Juliana? E pra você, como é que tem sido eu sei que você lida com as letras, que você é escritora, né? Que você tem um pouquinho mais fazer uma coluna, essa coisa toda. Como é que é pra você? Tem sido uma experiência bem interessante. Eu não escrevi ainda para nenhum portal, então foi um convite que veio muito poderoso, veio num momento muito estratégico e tem sido muito interessante trazer essas reflexões de forma local, é, estadual e região e até Brasil e mundo afora. Então, refletir sobre cada uma das temáticas, sempre conectando com as pessoas. Porque, para mim, a ferramenta mais poderosa que existe é o ser humano. Então, eu sempre estou ali trazendo o jogo das palavras, mas conectando com a ideia que tem que ter alguém ali por trás daquelas palavras para fazer as coisas de fato acontecerem. Juliana, aproveitando o processo, espera aí, né? Espera aí. Espera aí, meu filho. Né? Espera aí. Como é que é isso? De onde surgiu o nome? Como é que foi essa jornada? A jornada já é longa, já tem mais de 20 anos já Nossa. que eu empreendo e mais de 20 anos que esse nome existe. Então eu estava ali lá no final do ensino médio e pensando em empreender. Então eu tive uma oportunidade de fazer um concurso para um banco público e eu disse, se eu for classificada, eu não vou me dedicar a essa carreira, mas se eu não for, eu vou empreender. Porque no meu coração já tinha isso, desde criança eu já empreendia muito e era, era um fogo queimando ali dentro de mim. Então, Sua família é de empreendedores? Não. Você foi a ovelha negra da família. A ovelha negra da família. Minha mãe é administradora, meu pai era funcionário público e não temos histórico de empreendedores assim, né, nítidos na família. Na verdade, eles sempre vão aparecendo, tem intraempreendedores. Mas aí o nome Esperaí eu tinha um lugar, né, que era a casa dos meus pais, que tinha sido dos meus avós e que estava desocupada. E eu disse, eu quero empreender, eu quero ser empresária, né? Eu disse ao meu pai que eu queria ser empresária. E era num lugar incomum, vamos dizer assim. O lugar onde começou esse empreendimento. E eu queria chamar a atenção das pessoas. Eu queria que fosse um nome que chamasse a atenção. Não queria que fosse a copiadora da Juliana, Xerox da Juliana. É uma copiadora, né? Era, Começou como no copiadora, início, né? Isso, era isso. E aí eu queria um nome que chamasse a atenção. E o primeiro nome que veio foi Algo Assim. Algo assim, nada a ver. Mas depois veio a ideia do Esperaí, que era relacionado na época à placa de trânsito, do pare. Aí era um pare
mas precisava ter um nome específico. Então veio a ideia do Espera Aí, com X, escrito pela língua portuguesa de forma Certo, errada, mas era o certo. X de Xerox. Entendi. Então tinha toda uma construção ali dentro do nome de chamar atenção para as pessoas pararem, que era um lugar de passagem, e o X para chamar atenção, que era uma Xerox. Para você ver como interessante, como os mapas mentais vão acontecendo. Na hora que você falou, é que espera aí, eu me imaginei, eu universitário, chegando numa copiadora, às vezes, aí o cara na correria falando, espera aí, meu filho, espera aí. É mais ou menos isso. Eu acho que para nossa linguagem regional, espera aí não soa pejorativo, não soa Não. ruim. É algo que, ó, espera aí, vai demorar só um pouquinho, vai ser rapidinho. Exato, Tem exatamente. esse sentido, essa conotação positiva. Claro, de com que certeza. vai ser rápido. Com certeza, exatamente. Com certeza. E começou com a copiadora, daqui um pouquinho, como foi essa evolução para chegar até a Expert aí hoje, que daqui um pouco a gente vai falar sobre isso, o que é que a Expert aí se tornou, né? Aham. Eu acho que a construção é como a construção do ser humano. A gente vai aprendendo e ensinando e a gente vai aprendendo com os clientes. Então, com a Espera Aí foi dessa forma. A gente iniciou fazendo as Xerox, mas os clientes sempre chegavam e diziam: por que você não faz tal coisa? Por que você não faz tal serviço? Tal. E a gente olhava para aquilo ali e dizia, aí eu ia e pesquisava e buscava fornecedores e procurava saber se aquilo era viável, se eu conseguia adquirir um equipamento que fosse suficiente para prestar aquele serviço. E assim, sempre ouvindo o cliente ali no balcão, conversando com um e outro. O velho empreendedor, né? E incrementando o negócio. Então, isso foi acontecendo ano a ano, e aí a gente foi entendendo que o mais importante não era o que eu estava fazendo enquanto serviço, mas ter aquele cliente ali junto com a gente. Então, o cliente ia evoluindo e a gente ia evoluindo junto com ele. Eu acredito que nesses 20 anos que vocês tiveram aí, muitas experiências aconteceram, muitos causos dentro da empresa, né? Você lembra de algum? Ah, tem muitos causos, assim, desde os causos nossos mesmo, assim, do início, porque a gente iniciou a empresa na casa dos meus avós, era uma casa de taipa, Nossa. de barro e madeira, era uma casa antiga, que meu pai alugava, meus avós já eram falecidos, e eu pedi essa casa para ele, né? Eu, não, o senhor me empresta essa casa, que eu vou montar um negócio. Ele, que negócio? Eu disse, aquela máquina de Xerox que o senhor vai me dar. Aí ele, aí eu disse, não, porque quando eu terminei o ensino médio, ele disse, se você passar no vestibular, eu vou lhe dar um Fusca. Aí eu disse, eita, vou ganhar um carro, né? Eita. Eita, 1999. Aí os dias foram passando, eu disse, pai, vem cá, eu não vou querer esse carro, não. Ele disse, mas minha filha, eu disse, eu vou querer ser empresária. Aí ele, como assim? Eu disse, olha, o senhor pega o dinheiro que ia ser do Fusca e compra uma máquina de Xerox que eu vou vender o serviço. E assim eu comecei o negócio nessa casa de taipa dos meus avós, abri o portão, pendurei uma faixa no portão. Fazemos Xerox. Só com o nome Xerox comecei a fazer. E aí os anos foram se passando, né? 3 anos depois a gente conseguiu, porque a gente, que eu digo, era eu e meu irmão. Eu tenho um irmão mais novo, 3 anos mais novo, que ele era adolescente na época. Eu comecei com 20 e ele tinha 17. E aí, eu e ele, né, trabalhávamos lá. Eu disse, agora a gente vai fazer uma reforma nessa casa. Vamos desmanchar essa casa e fazer uma casa de tijolos. Então, assim, história é o que não falta. Nessa construção a gente teve muitas aventuras, muita coisa deu certo, mas a maioria deu errado. Como sempre. Ó, diga pra mim quantas vezes o empreendedor não tem que bater a cabeça na parede, tem que acreditar numa ideia que ninguém às vezes nem tá acreditando para poder continuar. Desse jeito. Quando eu pensei em abrir lá o negócio, as pessoas diziam, mas você vai abrir um negócio nessa distância, não tem universidade, não tem escola, não tem nada perto, como é que você vai abrir um negócio aí, nesse lugar, longe de tudo? Era longe, porém era a passagem. Todos os ônibus da UFCG, o EPB, que ia para os bairros, passavam na porta. Entendi. Então, não era perto de nada nem de ninguém, mas era o caminho de todo mundo. Entendi. Então, aos poucos, as pessoas começaram a descobrir aquele lugar que oferecia algum custo-benefício e passaram a parar, a esperar aí
no lugar lá de fazer as Xerox. A velha história da persistência. É. A velha história da persistência, que às vezes as pessoas não entendem, que tem que persistir numa ideia, que às vezes parece loucura, mas só quem tá vendo é o empreendedor. Até dar certo é loucura. Mas quando dá é genial. É verdade. E como é que foi essa questão, né? A gente percebe o crescimento, né? Começou de uma simples copiadora, daqui a um pouco tem um local. Isso. Foi quase um confisco da família. Foi. Né? Daqui a um pouco. E como é que foi esses passos que vocês fizeram? Aí esse processo era planejado, né? A gente fazia o que era possível, mas também fazia algumas economias visando esse crescimento da empresa. Então, sempre a gente tinha a visão de que o que a gente estava construindo, se a gente quisesse que aquilo prosperasse, a gente precisava fazer alguns sacrifícios no caminho. Então, sempre houve esse cuidado em... Não, vamos fazer o melhor aqui, mas vamos guardar um pouquinho para a gente poder melhorar o negócio lá na frente. Uhum. Então, a primeira reforma, a gente passou 3 anos para conseguir fazer essa primeira reforma, que foi desmanchar a casa e fazer outra, Sim. que era a casa dos meus avós. Então, demorou 3 anos e a obra demorou 1 ano. Que se a gente tivesse muito recurso, era algo muito mais rápido. Mas a gente tinha parte do recurso e o restante a gente ia trabalhando e complementando. Então, essa foi primeiro. E aí depois vieram outras e outras reformas físicas, né, no espaço físico, ao passo que também a gente evoluía os nossos produtos e serviços. Então, tínhamos aquela cartela de clientes e íamos oferecendo os novos produtos e serviços para ir galgando novos passos, aprendendo, crescendo e ampliando também a cartela de serviços. Até que chegou ali 2015, 2014, e aí veio uma nova fase na minha vida, porque eu engravidei. Eita! Aí mudou tudo. Mudou o jogo. Mudaram as prioridades, na verdade. Porque a prioridade até então era a empresa, era o trabalho, era aquele dia a dia ali. Quando eu engravidei de gêmeos, e aí eu tive um período... Já começa desse jeito. Um período que eu tive que ter mais cuidado, mais cautela, não podia trabalhar tanto, e aí já começou a mudar, né? E depois da minha gravidez, eu tive uma depressão pós-parto. Foi. Um dos meus filhos, ele teve que ficar na UTI e tal, e esse processo foi muito desgastante, assim, muito tenso. Então, para a empresa isso também foi tenso. Eu tinha meu time lá, mas como mudou a minha prioridade, eu já não dava tanta atenção, tanta dedicação, de tempo mesmo, à empresa. E as coisas desandaram. Eu não tinha uma estrutura, não tinha processos pré-estabelecidos, e aí ficou meio por conta de quem estava por lá, e eles, enquanto colaboradores, não tinham a obrigação de fazer dar certo. Pensou em fechar? Diversas vezes. E aí foi esse momento mais tenso que eu pensei em fechar, em desistir do meu sonho, que era um sonho de criança, de empreender. Mas eu precisei passar por um período muito desafiador para que eu encontrasse forças e encontrasse a minha verdadeira essência, que na verdade ao longo da jornada eu tinha me perdido. Em tanto querer fazer pelo cliente, em satisfazer aquela demanda do cliente, eu tinha esquecido o que eu gostava de fazer e o que fazia sentido para mim dentro do negócio. Então, no final de 2017, a empresa já com 15 anos, eu reúno a equipe no final do ano e digo, ó, de hoje em diante a gente vai iniciar um processo de mudança que eu não sei como vai terminar. E eu não sei quantos de vocês estarão aqui ao final dessa jornada, porque nem eu sei como vai ser. Mas eu estava decidida a iniciar um processo de mudança, porque eu acreditei que naquele momento, como estava a empresa, ela não ia mais prosperar, ela não ia mais crescer. Entendi. E aí vieram várias decisões. Veio a decisão de sair do espaço que era dos meus pais, dessa casa onde a gente funcionou desde o princípio. Veio a decisão de mudar, retirar alguns serviços que já não eram tão lucrativos. E veio a decisão de incrementar esse negócio com outras possibilidades. Porque aí, nesse processo depressivo, o que teve de ruim, teve de bom. Foi inversamente proporcional. Foi muito desafiador, mas foi uma oportunidade de eu mergulhar novamente em algo que eu gostava muito, que era de escrever. E que já tinha muitos anos que eu não escrevia. E aí eu voltei a escrever de forma terapêutica, porque precisava
sair daquele lugar de depressão. Só que isso foi me levando a lugares mais iluminados, mais abençoados, assim, e foi me trazendo outras possibilidades. Então, comecei a criar produtos para a gráfica, que aí já estava no período, já não era mais copiador, o foco já eram os produtos gráficos já. Haja letras, né? Haja letras, né? Começaram a aparecer. E aí eu comecei a escrever, a desenvolver vários materiais de escrita criativa, a desenvolver várias temáticas, desenvolvi uma coleção chamada Coleção Metamorfose. Essa falava mais de mim do que dos outros, porque era esse processo que eu tinha passado, que eu tinha vivenciado, e que tinha transformado minha vida, mesmo tendo sido muito desafiador. E aí, desse eu não parei. Eu desenvolvi a Metamorfose, aí foram 7 cadernos, depois eu fui para o Me Transformei, mais 12, aí fui para a coleção Criar, mais 23, e destampou a caixa... Né? Editora. Destampou a caixa das ideias, assim, de uma forma que foi realmente transformador. Não só para a minha vida, mas também para o meu negócio. E realmente, na multidão das palavras, né, começou a surgir livros, começou a surgir um monte de coisas, né? E, rapaz, não é falta não. E aproveitando essas questões, olha, eu tô com minha colinha hoje aqui, viu? Eu tô disciplinado, tô começando a me disciplinar, entendeu? Então, ou seja... Pensando aqui, você falou sobre o crescimento da Experaí. É Experaí ou Esperaí? Experaí. E aí? E hoje você trabalha não só com... Você, como diz, né? Você é da economia criativa. Sim. Né? De economia criativa. E agora você está criando um hub de economia criativa, né? Exatamente. Como é que é essa história, mulher? Depois da gráfica veio a editora com esse desenvolvimento desses materiais da escrita. O ano passado a gente adquiriu de fato o selo editorial, agora a gente publica livros. Que legal. E esse ano a gente tem uma meta ousada aí de lançar pelo menos 12 livros. Estamos caminhando bem. E em breve a gente vai ter também aí um local para um lançamento oficial dos nossos autores. A gente já vem firmando algumas parcerias. E o Hub é um sonho antigo também, que começou com a ideia da mudança, quando a gente pensou em mudar de local da empresa, sair de um local físico para outro, a gente tinha a ideia de levar algo mais para esse lugar. E aí veio a ideia era um cowork na época, né, 2018, mas com o período da pandemia, com tudo que eu fui aprendendo durante esses últimos 7 anos aí, porque já se vão 7 anos, veio o Impulse. Eu já estou 4 anos colaborando com o Impulse, aprendendo e contribuindo também com a jornada de muitos empreendedores. Inclusive a gente. Aí eu comecei a entender que existia essa necessidade de se criar um passo além do pré-aceleração. Porque você entra lá no Impulse, por exemplo, tem o Impulse, o Hub PB, entre outras iniciativas que a gente tem aqui no estado. Mas a gente entra lá no processo, a gente vivencia aquela instigação, a gente transforma a nossa empresa, ou cria, né? Muitas pessoas criam a empresa, mas aí depois disso, quando a gente termina essa pré-aceleração, para onde a gente vai? Como é que a gente dá continuidade a tudo isso que foi estimulado dentro da gente? E aí o local para que a gente possa fazer isso seria um hub. E a ideia do hub veio lá em 2018, veio com o cowork e se transformou no hub ao longo do caminho, e com a ideia de contribuir com a economia criativa, que é algo que eu vivencio há mais de 20 anos, é algo que eu tenho condições de contribuir com a jornada de outros empreendedores que venham a escolher, optar por essa área de interesse. Então, o hub está aí se configurando. Em breve a gente lança uma turma online desse hub para que a gente possa fazer a validação inicial, né, dessa jornada. E partindo dessa iniciativa, ano que vem a gente pretende abrir o espaço físico mesmo, para que a gente tenha um local acolhedor para essas conexões acontecerem de uma forma mais intensa ainda. Quando você fala de conexões, trazer pessoas que queiram escrever livros, que queiram publicar na editora de vocês, né? Todo esse... Olha, cuidado daqui um pouco, vai que eu invento um livro. Vai que eu invento um livro. Então, esse é o hub de inovação de vocês. Além dessa questão
da escrita, de criação de livros, tem mais alguma outra coisa também importante nesse sentido? Que, claro, obviamente, a gente está num mundo de IA, onde as pessoas não querem nem escrever mais, né? Mas Pra tem uma você... surpresinha aí depois, nesse mundo de Opa! IA, junto com a Olha! escrita, tem muita coisa acontecendo. Ó, porque, como diz, né, a gente tem feito, eu acho que aí é uma ferramenta importante. Porém, Sim, a gente lembrar que a gente está no processo. A gente É. tem que ser lembrado no processo. O ser humano precisa ser lembrado que ele tem essas capacidades. Mas como é que vai ser esse futuro, vamos dizer assim, na tua mente? O que é o futuro para esse lado? Ó, a ideia do Hub não é só para a escrita. A ideia do Hub é para envolver a economia criativa. A economia criativa são as 13 áreas, né? Isso, exatamente. E aí tem muita coisa acontecendo dentro da economia criativa que precisa desse olhar, vamos dizer assim. Porque muitos empreendedores da economia criativa costumam levar para o lado da arte É verdade. e não de negócios. Até porque a gente, quer queira, quer não, você criar vídeos é uma economia criativa. É. Tanto é que Campina Grande tem o selo de arte mídia, né? Arte Exato. midiática. Às vezes o artesão ele não vê aquilo como um negócio, Como ele vê negócio. como apenas uma arte que ele está Exatamente. vendendo, né? E às vezes, de certa forma, até às vezes se marginaliza de um certo ponto. Exatamente. Não valoriza o trabalho que muitas vezes é exclusivo, Sim. que é único dentro de uma cidade, de uma região, enfim. E fica como um subproduto que poderia, através de um branding, de um marketing, ser valorizado e ser visto como de fato ele é. Um Agora, produto exclusivo, de mercado, que pode ser comercializado internacionalmente. Enfim, então é trazer esse olhar para a economia criativa. A ideia do Hub é que as pessoas inseridas ali, elas possam ver além da arte. Porque é arte, sim, a economia criativa é arte. sim. Mas não apenas, pode ser muito mais. E é esse olhar. E aí, quando se trata da ideia da IA inserida em todo esse ambiente, que tem nos auxiliado muito, inclusive, Sim. é uma ferramenta poderosíssima, eu venho fazendo uma construção colaborativa com o professor Marcelo Barros, com a RBCC, e em novembro a gente vai estar lançando um livro aí, dentro de uma construção bem ousada, bem diferente, com a parte escrita, mas também com a parte de jogos. Então a gente vai ter aí uma conexão entre a parte tradicional, a escrita tradicional, mas também a midiática. Como que a gente pode cruzar esses mundos, né? Às vezes você costuma dizer, mas o mundo do game, o jogo, não é um mundo real. Será que a gente vê tanta gente envolvida e levando isso para um lado único e como se não existisse nada além daquilo? Mas a gente vai trazer isso de uma forma construtiva, de uma forma que o físico vai contribuir com o digital e o digital com o físico. E dessa ferramenta a gente também vai trazer esse universo da IA como uma ferramenta que apoia a construção das ideias. De repente, a escrita de um livro de uma forma autoral, mas usando a ferramenta. Porque é possível fazer esse tipo de construção. Entendi. Falando agora uma coisa diferente. Eu sei que, mais uma vez, é inovação. Mais uma vez, é inovação aqui de Campina Grande, né? E pensando em inovação, obviamente que a gente vai lembrar do E.9CG. Pois é. Né? Que é mais uma, vamos dizer assim, é como se for, porque a gente sabe que você é articuladora lá do E9, da parte de comunicação. E como é que isso deu match? Como é que funcionou isso? Esse match aí foi fantástico. Eu já venho conectada com esse universo da inovação desde 2017. Com o Sebrae, eu já estou ali, lá pelos 12, 13 anos, eu já ia lá assistir umas aulas. Na quinta-feira tinha uma aula gratuita no Sebrae. Eita. Toda quinta. Mas aí tinha empreendedores, pessoas que já tinham suas empresas, empresários, e eu adorava ir, porque eu aprendia com eles ali, aquele universo me fascinava. Então, com 12, 13 anos eu já estava por lá pelo Sebrae. Mas em 2017 eu fiz o Startup Weekend. E aí isso mexeu comigo de uma maneira que eu não imaginava. Eu mergulhei nesse universo da inovação, em 3 dias tinha que criar uma empresa e tal, e isso me fascinou. Depois eu fiz o Empretec,
E aí mexeu mais ainda. E de lá para cá eu nunca mais larguei esse universo da inovação conectado com as demandas do Sebrae. E lá em 2020, ali no meio da pandemia, veio o convite para essa construção que estava acontecendo mais uma vez, né, no ecossistema de inovação de Campina Grande. Que essa história aí já é antiga, já tem muitos anos, mas esse modelo que a gente está trabalhando agora veio de 2020. Então veio o convite para participar, para interagir com os grupos de inovação e eu mergulhei e fui fazer minhas contribuições e também receber as contribuições do ecossistema. Porque é importante dizer, muitas vezes a pessoa, mas você contribui e você ganha o quê? Às vezes a pessoa não consegue enxergar que o resultado vem. Muitas vezes a gente planta uma semente, a gente rega e não vê nada aparecer. A semente está ali enterrada, você está cuidando dela para que ela cresça e você sabe que ela vai crescer, mas você não vê. Então, com o ecossistema foi essa mesma relação. Eu fui contribuindo e entendendo que, em um dado momento, o ecossistema ia me dar um retorno econômico, financeiro, de visibilidade, e esse match foi acontecendo ao longo dos anos. Eu fui cada vez mais me dedicando a essas demandas do ecossistema, recebendo convites para interagir com outros atores e contribuindo. E hoje eu faço esse trabalho de articular essa comunicação, de conectar novos atores e de fazer também os atores que já estão lá conectados estarem sempre trazendo e levando suas demandas para que a gente possa fazer os match entre eles também. Porque o ecossistema ele funciona como uma grande árvore, vamos dizer assim, ou uma grande floresta. Eu acho que é mais uma floresta. E tem muitos frutos para dar e tem muitos que precisam daquele fruto. Mas muitas vezes eles não sabem onde estão. Não sabem onde a fruta está, não sabem. E aí a gente, enquanto ecossistema, enquanto comunicação, também faz esse papel de fazer os casamentos das demandas com as ofertas. Os enxertos nessa selva. É isso aí. Então, inclusive, de certa forma, a gente visitou, né, o E.9CG lá e a gente viu quantas empresas estavam lá. A gente foi lá na feira? Não, na feira não. Foi a primeira vez que eu fui no E9CG, foi lá na FIEB. FIEP, perdão. FIEP, lá naquele laboratório que tem lá de empresas ali, né? Sim. Aí juntou todo mundo tal, e cada um ali mostrou, né, a força de cada empresa tal, e a necessidade de expandir, de crescer Com nessa certeza. Conexão, né? Porque sem conexão não existe, não existe hub. Sem conexão não existe hub. Então, acredito que para você e que para aquele pessoal todo, o que é o fruto, na minha visão? O fruto de uma conexão é quando uma empresa percebe a necessidade da outra e que junta as duas para suprir uma necessidade. E aí gera um fruto. Com certeza. Não é assim, né? Desse jeito. Então, é muito legal, assim, são iniciativas importantes, né? E lembrando que o E9CG faz parte também de um grande hub, né? Grande hub, que a Paraíba tem Farol Digital, Brejutec, Caatinga Valley, Dino Valley, tem o Cariri e tem mais um, que eu esqueci agora o nome. Acho que é Sertão, não é? Não, de Patos. De Patos. Isso. Entendeu? Então, a Paraíba sendo evidenciada com tecnologia, com inovação, com criatividade. Com certeza. Né? Com criatividade, isso é muito legal. Bom, se você fosse dar um conselho eu acho que só tem o melhor conselho é, se o bichinho do empreendedor bater, saiba, haverá sintomas, haverá sinais. Haverá sinais. Né? E não tem jeito, não tem cura. E a questão é, na sua experiência, do que você viveu, quais são os conselhos que você daria para uma pessoa que está começando agora? A persistência, assim, a disciplina com que você sonha, com que você almeja, é aquela história. A gente começa e continua e vai melhorando, melhorando, melhorando e melhorando. Se você está começando a empreender hoje, continue. Acredite na beleza dos seus sonhos e persista. Até conseguir. Não é se conseguir, é até conseguir. Exato. E, assim, outra coisa.
Qual o melhor conselho que você ouviu lá, que você hoje você tem, que você gostaria de ter ouvido lá no início, quando você tá daquele lá naquele ponto, na pontinha lá, fala assim, eu tenho um sonho, I have a dream. O que é que eu ia fazer? Seria o melhor conselho que você fez? Mas se eu tivesse isso aqui, eu não teria me metido tanta cabeça na parede. Eu costumo trazer uma reflexão que hoje me serve muito, me cabe muito, e que eu acredito que nesse universo que a gente está vivendo, muito digitalizado, a gente vê muito as outras pessoas e as pessoas nos veem através das redes sociais. Um conselho que eu daria é sobre se eu tivesse tido lá atrás, talvez eu tivesse quebrado menos a cabeça, é sobre não se comparar com outras pessoas. É Isso é muito importante. você viver a sua jornada. Porque quando a gente se compara, a gente paralisa. Porque eu tenho as minhas capacidades, as minhas habilidades, eu não posso comparar com as de Anthony. Que Anthony tem outras habilidades, outras capacidades, e cada um vai construir a sua jornada de acordo com a sua experiência, o que vivenciou, o que tem condições, família, o que tem tudo ao redor, e cada um vai construir a sua jornada. Não adianta a gente estar se comparando com outros, porque isso de fato paralisa a gente. Porém, quando a gente tem alguém, a gente tem ambiência, a gente tem outras pessoas para admirar, aí a gente consegue mirar longe. Porque quanta riqueza é, né? Eu cheguei agora há pouco e disse a você, ontem eu estava reunido num grupo ali que contribui com a minha vida, que faz com que eu cresça. Isso é muito legal. E isso faz a gente mirar longe, faz a gente acreditar mais na beleza dos nossos sonhos. E quando a gente, além de ter esse ambiente para mirar, para admirar, a gente tem um ambiente de conexão que faz de fato sentido para a vida da gente, aí a gente se transforma. Então, se eu tivesse esse conselho há 20 anos atrás, quando eu comecei essa jornada, de não estar olhando para o que o outro está fazendo, para não estar me preocupando muito com esse lado do outro, eu teria avançado mais rápido, porque por muitos caminhos que eu fui, foi por influência de alguém dizer, não, mas não vá por esse caminho, porque esse outro é melhor. Mas aí quando eu fui me desenvolvendo e tendo o senso do que de fato eu queria, eu vou agora pelo meu caminho. E sabe o que é legal também? É pensar o seguinte, que eu particularmente acho que a inovação só acontece quando você para de se comparar. É verdade. Quando você tem a plena consciência do que você quer fazer, você começa a achar os problemas para resolver e não comparar com o produto que o outro tem. Porque na Terra, quando o mar tá com todos os peixes iguais, né? O que vai acontecer? A gente não pensa em como pegar o peixe grande, a gente pensa em brigar com os pequenos. É verdade. Entendeu? Então, quando a gente olha, eu paro de me comparar e falo assim, eu preciso alcançar. Eu gosto tanto, eu entendo o meu negócio ao ponto de falar assim, poxa, isso aqui é uma novidade, isso aqui eu posso criar. Eu conheço tanto que eu faço, isso aqui é diferente. É verdade. Agora, nunca pense que a inovação é só criar algo diferente, às vezes é melhorar o que já tem. Exatamente. Aí isso reflete na construção dessa marca a última marca que a gente está usando da Esperaí. Ela é a 7ª marca. Na construção desses 20 anos, a gente teve 7 marcas, essa é exatamente a 7ª. E a gente construiu uma borboleta. Ela parece uma borboleta, mas ela é uma borboleta em construção. Ela não está pronta. Ela tem 2 asas, mas ela tem uma parte que é a largata e tem a outra que ela é o casulo. Entendi. Então ela está sempre em construção, ela está sempre se renovando. É uma marca que vem também para refletir esse momento, esse nosso posicionamento em relação a dizer, a gente nunca vai estar pronto. A gente não está aqui para trazer nenhum conceito fixo para... Não, a gente está aqui para crescer junto com os nossos clientes, para crescer junto com as pessoas que se conectam com a gente. E a gente está disposto, sim, a vivenciar qualquer uma dessas etapas. Se for para a gente começar, a gente começa. Se for para continuar, a gente continua. E se for para voar, para prosperar, para avançar, a gente avança. Entendi. Então tem esse conceito dentro da nossa marca atual, da Esperaí Criativa, que é essa borboleta que está ali se transformando a todo instante. Então, no caso, trazendo agora para a editora, como é que vocês pretendem fazer o processo de triagem, de trazer pessoas? Como é que elas vão poder
É uma consultoria? Como é que funciona? A gente tem, na verdade, a jornada do escritor. Certo. E aí, a jornada do escritor, a gente tem vários momentos, várias etapas que a gente consegue dar suporte, vamos dizer assim, ao autor. A gente tem o suporte da gráfica, que é aquele autor que já tem o seu livro, já foi publicado. As editoras, por exemplo, da universidade, aqui em Campina Grande, elas publicam, mas elas não imprimem. Então, os autores, eles já têm os livros publicados e querem fazer uma tiragem, um impresso. Certo. Então, a gente consegue fazer esse atendimento, que é o atendimento gráfico. E na jornada da editora, a gente tem desde a escrita do manuscrito, já publicamos livros que começaram no manuscrito, até a publicação. E em breve, teremos até o lançamento, porque Opa. aí é um passo que a gente está firmando ainda as parcerias, mas que até o final desse mês a gente já vai estar com esse primeiro evento de lançamento dos nossos autores. Ó, vamos divulgar no Santo Deck, poxa. A gente divulga, Então, velho. o nosso passo a passo, ele vai nessa construção do manuscrito, para digitar, fazer a diagramação, correção. Nós temos todo esse grupo de pessoas que nos apoiam, que são parceiros da editora, que contribuem com cada uma dessas etapas até a publicação. Entendi. É um monte de coisas, né? Um monte de coisas acontecendo ao mesmo tempo. São algumas etapas, São algumas etapas e tudo. E assim, como diz aquela coisa, né? A jornada de fazer todo esse processo, né? De você, como foi, né? A Expert saiu de uma coisinha pequenininha ali, eu não acredito que da sua mente veio uma história rapidinho, né? Quando eu começo a contar, né? Vem Uma sim. história de... Você tem lá uma copiadora e um sonho, né? É. O sonho é uma copiadora. Aí que depois virou uma casa, e que depois foi um local. Daqui um pouco você teve locais que você colocou ali, teve, né, vários filiais, vamos dizer assim, né? E aí daqui um pouquinho você tá com um hub de inovação. Como é que é olhar para toda essa história? É muito interessante, assim, a gente se ver realizando sonhos que um dia foram sonhados. Como você trouxe aqui, era uma copiadora e um sonho. E um monte de boleto para pagar. Sempre. Parem o mundo. A gente sabe de uma coisa, que você vai respirar, que um dia você vai morrer e que o boleto vai chegar. Foi um exercício de persistência mesmo. O dia a dia, os desafios, eles continuam. É Sim. igual o jogo, nunca melhora. Só fica mais difícil, mas você vai melhorando enquanto pessoa. Eu fui adquirindo capacidades, conhecimento e me permitindo vivenciar cada uma dessas etapas até chegar aqui. Mas eu continuo dizendo que tem muito mais ainda por vir e a jornada ela é sempre para frente, sempre adiante. Celebrar esse caminho, essas pequenas vitórias é muito importante, porque por muito tempo eu esqueci dessa parte e era como se fosse um lugar que nunca chegava, porque eu sempre estava esperando aquela grande vitória chegar. Mas aí, a partir do momento que eu entendi que cada ciclo, cada etapa, ela precisava ser celebrado, eu consegui ter respiro e ter fôlego para seguir cada vez mais adiante. Os dias difíceis, eles sempre vêm, mas eles passam. E eu sigo sempre buscando esse lugar ao sol e celebrando as pequenas vitórias, dia após dia. Espera aí, né? Espera aí, vamos ter Tenha paciência, calma, né? ter paciência. E isso é uma chave, tá? Das pessoas entenderem que você não tem que ter aquele momento que, eita, às vezes cria aquela expectativa absurda com um momento chave, e no fim das contas ela perde, que ela tá passando de grau em grau, em degrau em degrau, para chegar num negócio mais consolidado. E as pessoas querem sair. Mas também a gente tá numa geração que a gente só toma café na marra, de qualquer jeito, joga lá água quente, joga lá nesse café e quer que saia alguma coisa que preste. Não sai. O café que preste é de outro jeito, né? Nesses dias eu tô brincando, a gente tá tomando uns cafés diferentes aí, né? Que uns cafés mais turbinados. Mas é isso, a gente entender que é cada passo da gente. A construção da empresa é lento, não existe empresa, sei o quê, tem que crescer em um ano. Meu filho não tem que crescer em um ano, em 10. Tem que continuar. Exatamente. Bater até dar certo. Até dar certo, né? Poxa, e aí é o seguinte, nessa trajetória,
a gente falou de tantas coisas, mas eu queria que você desse quem é Juliana nesse processo? Quem é Juliana? Juliana é uma menina que começou lá, sonhadora, mas que hoje é uma mulher que sabe o caminho que quer e que foi galgando passo a passo, conquistando os espaços e, ao mesmo tempo, eu fui me reconhecendo. A gente começa a jornada meio perdido, meio sem saber muito das coisas, mas ao longo da jornada eu fui me conhecendo para que eu pudesse conhecer mais do negócio, pudesse conectar com mais pessoas e nessa jornada de filha, irmã, amiga, esposa, mãe, empreendedora, mulher. Então eu fui aprendendo com cada uma dessas versões o que cada uma delas tinha para contribuir com esse ser humano que aqui está diante de você. Então eu pego um pouquinho de cada um desses lugares e me permito viver o melhor de cada uma dessas minhas versões que se concentram todas nessa pessoa que aqui está diante de você. Sabe, na minha cabeça até agora, olha, eu sou muito de imagens mentais, certo? Minha cabeça de criativa já vai começa. Olha, na hora que você fala tudo isso, já imaginou um prêmio Experaí Criativa? Eita! Deu um prêmio, igual tem um prêmio em vários locais, né? Aqui no Brasil, tem um prêmio em Campina Grande chamado Prêmio Experaí Criativa. De tantos editores. Olha, Rochete, meu filho, aqui criatividade é comigo mesmo. Aqui a gente vai e toca fogo no processo, né? Eu quero incentivar, sempre. O alvo do Santo Tech é sempre incentivar o empreendedorismo, a criatividade das pessoas, colocar elas em alta rotação, porque, meu filho, quem fica parado só dá dengue. Água parada só dá dengue, meu filho. Verdade. Entendeu? E aí, já de cara, ó, começa a dizer assim, como é que eu chego na Experaí? Como é que eu chego na Experaí? Tem os canais digitais, na verdade. O Instagram é Experaí Criativa, tudo junto. Temos o site também, esperaicriativa.com. E quem está em Campina Grande pode se dirigir até a nossa empresa. Tem lá, coloca Experaí Criativa no Google também, chega rapidinho. Opa! Instagram, Experaí Criativa. Como é que chama? Site. esperaicriativa.com. Inclusive tá chegando outro site aí, hein? Tá chegando outro site aí, por aí, de uma pessoa aí, sabe de uma pessoa aí, entendeu? Chega no outro site aí. Que mais? Acompanha. Ó, se você que é autor, você que é editor, corre atrás pra você conhecer esse ecossistema de criatividade, certo? Você que quer, olha, eu tô começando a pensar nas coisas aqui, vai. Entendeu? Então, participe dessas iniciativas, estejam juntos, vamos fortalecer. Você que é criador de conteúdo também, você quer fazer algo nesse sentido, lançar seu livro, vai conversa com esta criatura em nome de Jesus Cristo, meu filho. Vai, anda as coisas, bota as coisas para funcionar. Ju, e para fechar com chave de ouro, certo? Seguinte, eu gosto muito de saber que as pessoas querem avançar. Que as pessoas querem avançar nos seus sonhos, daquilo que ela quer construir, né? E criatividade é isso, é botar a cabeça para funcionar e gerar ideias importantes, ideias relevantes. E é não só a Experaí, que junta com a I9CG, que junta com a RDCC, que junta com o Santo Tech e termina virando um fruto muito legal. Muito. E eu, assim, eu me sinto muito privilegiado por ter você aqui, tá? De verdade, Obrigada. Viu? De verdade, assim. E eu quero que você deixe aí as suas últimas palavrinhas pra galera, né, para o pessoal, os empreendedores paraibanos, e não só os paraibanos, tá? Porque esse podcast já tá chegando para fora. Você não invente, não. Entendeu? A gente já tá chegando aí para fora, graças a Deus, com muito trabalho, né? E assim, diga suas últimas palavras que você possa dizer para incentivar esta cambada para virar autor.
As palavras que eu tenho é acreditar na continuidade dos sonhos. Porque muitas vezes a gente quer realmente resultados imediatos. É natural, inclusive, em uma certa faixa etária de nossas vidas, a imaturidade, da gente achar que os resultados eles virão da noite para o dia. Como diz um amigo nosso, né? De repente sim, mas do nada não. Do nada nunca. Então, é continuar, é acreditar, é regar, é cultivar aquele sonho até que ele se realize. O conselho que eu dou, meu filho, é continue até você conseguir. Do conto de fadas até a realidade. Pois Já é. imaginou, né? Fácil não é, Primeiro a mas gente tem que possível sim. A gente tem que visualizar. Primeiro vira um conto de fadas, né? Na sua É. cabeça era uma coisa que, pelo seu contexto de família, era algo inimaginável. Inimaginável. Talvez você ia pensar, não, vou atrás do emprego, eu vou virar o CLT, eu vou fazer isso aqui. Sim. Não que ser CLT seja uma coisa ruim, mas ao mesmo tempo, mas quando você quer ser empreendedor, você é, e ponto. É. Você já nasce com um bichinho, você já nasce daquele jeito, É. né? Pensando que vai crescer sempre. Ju, eita, falei Ju, toma vergonha, rapaz, faça se chamar de Ju, é Juliana, certo? Muito obrigado pela tua presença, foi muito legal. Você sabe que você é também parceira junto com a gente, e assim eu fico muito feliz de estar com você aqui, viu? E aproveitando, sigam nossas redes sociais, Santo Tech Podcast, @Santo Tech Podcast lá no Instagram. Temos o nosso portal que é o santotech.com.br. Assista esse episódio, se inscreva, curta, comente, compartilhe para mãe, pai, tio, avó. Se inscreve, tá certo? Se inscreve nesse nosso canal, tá bom, Júlio? Obrigado pela tua Obrigada, presença, Anthony. foi muito legal. E tchauzinho, meu povo. Dê um Tchau, abraço tchau. para todo mundo. Tchau.